Fala pessoal, bem-vindo à segunda aula sobre o antigo real digital. Então vocês vão ver eu falando sobre real digital, que eu fiz aí uma segunda parte, um pouco mais técnica, vamos falar assim. Mas agora eu vou explicar para vocês o que significa o DREX, né? Que é essa nova nomenclatura do real digital. Então basicamente ele significa digital, real, eletrônico e o X quer dizer de transações. Então aqui eles fizeram até uma comparação com o Pix, que é em relação a transações financeiras, e aqui também o real digital, né, o DREX, vai ser permitido isso. E aqui eu trouxe uma matéria só para mostrar para vocês algumas coisas a mais que eles falaram sobre o real digital e o que vai ser mudado aí. Então, basicamente confirmaram, né, sobre essa centralização e controle ali do Banco Central, que hoje já acontece, isso ocorre aí com todos os sistemas que a gente já tem, mas aqui a gente vai ter questões de smart contracts e outros tipos de tokenização dentro desse sistema. Falaram até questões de na hora de transferência de carro, na hora que você for comprar um carro, você vai tokenizar esse carro, né, esse ativo aí, para você conseguir ter essa venda, né, uma forma mais segura, e você vai utilizar o sistema do real digital, do DREX aqui, do Banco Central. Então o que eles trouxeram aqui para a gente, né? Eles trouxeram, né, algumas informações a mais, vamos falar assim, do que a gente já tinha comentado antes, né? Será emitido pelo próprio Banco Central, logicamente, né? O que a gente tinha falado sobre o real digital. Eles falaram aqui, né? Vai ser uma extensão da moeda física, né? Do real, com a distribuição ao público intermediada pelos bancos, que a gente falou, né? Do real tokenizado. Então vai ter ali o real digital, né? O real tokenizado nesse mesmo sistema, né? O DREX vai ser essas duas formas aqui de ativos, né, dentro da instituição, tanto bancária, né, instituição financeira, também aqui no Banco Central, ok? Então, sua custódia ficará no Banco Central, né, logicamente, isso é meio que lógico. Poderá ser trocado pelo real tradicional em notas, então se você vai ter aí provavelmente aqui o real tokenizado, né, o DREX tokenizado, vamos falar assim, você vai conseguir aí fazer essa troca por ativos reais aqui, no caso, né, essas notas. Então, a cotação frente a outras moedas também será a mesma, lógico, o real. Não será permitido que os bancos emprestem, então os bancos eles não vão emprestar esse recurso a terceiros, como acontece atualmente com o real físico, e depois devolve aos clientes, ok? Não haverá remuneração, ou seja, os recursos não terão correção automática, e haverá uma garantia de segurança jurídica, cibernética e de privacidade nas operações. Isso aqui é um ponto até interessante, você que é advogado, né? Teve uma fala que deixou muitos advogados ali com medo, falando que não vai precisar mais de advogados. O que eles quiseram dizer com isso é que, como está utilizando, né, esse sistema aqui, que envolvendo essa tecnologia, a blockchain, né, existe também uma segurança ali por detrás, cibernética e de privacidade, envolvendo uma blockchain privada. E também garantia de segurança, como a gente também já tinha falado, como a gente está desenvolvendo tudo dentro do ambiente do Banco Central, aqui a gente já tem uma segurança jurídica com essas instituições que vão participar aqui, ok? Então, mais por isso que eu acredito que eles tenham falado, porque você já está no ambiente aqui regulado. Beleza, pessoal? E o que eu quero trazer a mais para vocês, né? Houve aí agora também a notícia para a gente entender, além, né, da DREX, né, atualização aí da nomenclatura do real digital, a gente teve aí o lançamento da stablecoin de uma das maiores empresas do mundo, chamada PayPal, que você faz essas operações, né? Você recebe aí envolvendo dólar, remessa internacional, você consegue trazer você consegue utilizar o banco, utilizar esse PayPal para receber em dólar. Então, eles criaram para facilitar isso a stablecoin deles. Então, a stablecoin, né, basicamente é um token aqui, padrão ERC20. Então, fazendo essa comparação aqui com o real digital, também estão utilizando esse ERC20 ali, como a gente viu, no repositório do Piloto Digital.
eles estão utilizando ali com algumas restrições, questão de congelamento de valores ali, né? E aqui com o PayPal é parecido e um pouco diferente, a gente vai analisar ele aqui agora. Então eu já deixei aberto para vocês aqui tanto o smart contract deles, para a gente analisar algumas coisas e fazer alguns comentários sobre esse smart contract, que tem muita gente falando sobre ele, né? Que ali ele está numa versão não recente de compilação da linguagem Solid. Quem trabalha, né, com o smart contract, a gente sabe que a gente trabalha aqui com a linguagem Solid. Mesma coisa aí foi do Real Digital, como a gente já viu. Então, eu deixei aberto para vocês aqui, literalmente aí, aqui o Etherscan, né, explorador de blocos, que aí é referente ao ERC20, como eu falei, padrão de token do USD, a stablecoin lastreada em dólar, logicamente, da PayPal. Então, o que a gente vê logo de cara aqui, né? Eu entrei, isso aqui a gente pegou diretamente do site oficial deles, ok? Então aqui tem um contrato e aí você tem aqui, né, algumas coisas, read proxy, write proxy, que significa isso, né? Você escrever nesse contrato e você ler esse contrato. E o que a gente precisa entender aqui? Ele é um contrato proxy. E o que significa? Que a qualquer momento aqui o PayPal ele pode atualizar a versão, atualizar aquele código e trazer novas implementações, ok? Então, não necessariamente o que foi implementado aqui vai ser aí, talvez o que eles podem utilizar aí futuramente, mas pelo que eu entendi aqui, sim, eles vão utilizar o que eu vou mostrar para vocês. Então, se eu vim aqui, write proxy, vocês vão ver que esse contrato ele tem algumas funções aqui, né? Se vocês olharem também no code dele aqui, no código, vocês vão ter todo o código dele aqui, que aí a gente vai ver que não tem, vamos falar aqui, relação com o ERC20 aqui. Basicamente isso aqui é o contrato proxy que a gente consegue dele atualizar a versão lá, modificar esse ERC20, atualizar o que for necessário dele. Então, como que a gente vê esse contrato principal, vamos assim dizer? Então, a gente vem em write proxy e aqui o contrato de implementação, que é esse contrato aqui, beleza? Então, esse contrato de implementação é o contrato de ERC20. Se eu clico nele, ele já vai abrir aqui para mim o contrato referente aí à implementação. Se vocês olharem aqui, ó, não tem write proxy, e sim write contract e read contract. Então, aqui, ó, aqui tem literalmente o nosso contrato de ERC20. E aí, o que eu vou fazer? Que eu já deixei aqui no lado aberto o mesmo contrato. Antes de irmos para a linha 471, a gente vem aqui para a linha 451, que é literalmente congelar uma conta específica, ok? Então aqui a gente está congelando, né? Na verdade, um endereço permitido aqui, né? Somente endereços ali que aqui o dono desse contrato, o owner, vai poder inserir para eles congelarem. Então vai ser regras desse contrato. Então é bem parecido com o Real Digital. Vai ter ali agentes específicos que vão poder interagir com determinadas funções, entre elas aqui de congelar o endereço. Então esse endereço congelado ele não vai poder ali transacionar, ele vai estar ali fazendo comparação também com outras stablecoins. Então aqui vai ser bem parecido com a blacklist. Então aquele endereço ele vai estar no caso da USDC, o USDT vai estar na blacklist, ok? E aqui vai estar congelado e logicamente vai ter como descongelar. Outra aqui, agora indo para 471, é que essa possibilidade, né, de você... Eles conferem, né, se esse endereço que vai ser setado aqui, ele está congelado. Então, antes de queimar, aqui no caso vai queimar, então vai zerar o saldo da conta daquela pessoa vinculada a essa stablecoin. Antes disso, ele vai conferir se o endereço está congelado ou não. Então aqui
Vamos falar que é uma regra de segurança até muito praticada no mercado. E aqui o Real Digital vai ter ali essas questões também de congelamento de determinados valores. Aqui a diferença, né, que aqui está congelando uma determinada conta. Lá no Real Digital ele vai congelar uma quantidade específica vinculada àquela conta, beleza? E aqui ele tem essa função, além, né, depois de congelar, ele vai queimar, né, ele vai desvincular, ele vai zerar o saldo dessa conta que eles forem sentar aqui, beleza? Então ele tem aqui essa questão de centralização, essa é a principal diferença também envolvendo aí o Real Digital, vamos falar assim, né? Você tem essa questão de queimar depois de congelar. Mas aqui, como é uma blockchain pública, a principal diferença aqui é que a gente consegue auditar, né? A gente consegue ver esse código lá no Real Digital. A gente conseguiu ver o código porque a gente pegou a ABI e tentou fazer aquela leitura. Então a gente viu lá a leitura daquela ABI e aí a gente fez a interpretação dela na linguagem Solidity e aí a gente viu que é um pouco parecido aqui, só que lá vai estar em ambiente privado, né? E aí a gente não vai ter essa possibilidade de analisar esse Etherscan público aqui dessa aplicação que qualquer um pode analisar o código, beleza? Então aqui a gente vê que tem essa é bem parecido, só que aqui eles estão utilizando o contrato proxy. Lá no Real Digital até o momento não tem nenhuma utilização de contrato proxy, beleza? E aqui eles também têm essa questão de centralização. Então a gente precisa entender isso e ver que essa questão de proxy não tem muita gente comentando e que isso é possível sim a gente conseguir mudar esse contrato de implementação através desse contrato proxy, beleza? Mas mesmo assim esse contrato de implementação ele está em uma versão bem antiga com essas regras de negócio de congelar e de ali queimar, né? Zerar a conta desse usuário. Ok, pessoal? Então a gente viu aqui na aula, nessa primeira parte, né, sobre o Drex, sobre aqui a stablecoin do PayPal. E agora a gente vai entender um pouco da parte técnica. Então eu estou utilizando ali também novamente a Bezo. E aí a gente vai utilizar o Quorum para a gente fazer uma aplicação e vocês vão entender um pouco mais sobre outras tecnologias que está sendo utilizada ali por trás. Novamente eu vou utilizar ali o Linux porque para a gente conseguir de forma facilitada a desenvolver utilizando a tecnologia do Drex agora, né? Não mais Real Digital. Eu vou continuar falando Real Digital lá agora nessa parte, mas entendo como Drex, beleza? Então vamos para a próxima aula. Bom pessoal, o vídeo de hoje a gente vai aprender de fato aqui fazer o nosso explorador de blocos e esse monitoramento de nós aqui de nodes, beleza? Então tudo isso aqui tá rodando na minha máquina referente aos validadores aqui, o RPC Node. E aí a gente consegue tanto aí, né, monitorar o que está acontecendo na blockchain, aqui blockchain privada, e também ter aqui o explorador de blocos. E aí a gente consegue, né, aqui em tempo real, analisar qual bloco tá e a quantidade de nós aqui que tem nessa blockchain aqui privada que eu criei. Aqui da Bezo, a diferença principal aqui que a gente vai ter é referente à instalação do Docker, e eu vou explicar para vocês o que é o Docker. Lógico, precisa avançar o estudo. Sendo bem sincero, também tive que estudar ali, que não tinha conhecimento sobre essa tecnologia. Vou passar para vocês também alguns erros que eu tive aqui, então para vocês também provavelmente vão ter os mesmos erros, e aí entendendo por que teve esses erros e resolvendo esses erros para a gente aprender aí a fazer também o nosso explorador de blocos aqui, envolvendo essa tecnologia da Hyperledger Bezo. Então vocês têm aqui, ó, a wallet, a gente consegue conectar a nossa MetaMask aqui. Eu desinstalei a MetaMask da minha extensão, porque eu vou fazer o trabalho ali de mostrar para vocês, né, a instalação e a gente também conseguir aí interagir com essa nossa blockchain privada, beleza?
Então aqui tá as duas aplicações aqui rodando. E o que a gente utilizou, vamos dar um passo aqui para trás para depois a gente conseguir aqui desenvolver. Então eu vou mostrar para vocês de duas formas. Uma que eu vou deixar no GitHub todo esse material, beleza? Para vocês conseguirem usar o Docker de uma forma um pouco mais facilitada. E outra, aqui a gente vai utilizar esse quórum. Então isso está na documentação da própria Hyperledger. Então, seguindo essa documentação de desenvolver, utilizando a Hyperledger Bezo, aqui ó, utilizando o Docker Image, rodar a IBFT Network e os nodes, né, utilizando o Docker Compose, beleza? Mas o que é o Docker, né? Aqui tem várias outras coisas que a gente precisa instalar. Aqui não necessariamente eu não usaria o Truffle, mas pode utilizar o Truffle. Eu vou passar aqui para vocês algumas etapas, ok? Então, vocês já terem instalado também o Node.js, ok? Para quem desenvolve Smart Contract, já sabe, né? O outro também, um curso que a gente fez, está no YouTube, e explica lá sobre o Node.js para vocês conseguirem baixar e aí conseguir rodar o comando npx aqui, ok? Mas antes, né, da gente iniciar essa documentação e aí a gente conseguir fazer isso aqui, vamos entender o que é o Docker. Então, tudo isso aqui a gente roda aqui, que eu deixei aberto para vocês, duas telas, né? Esse aqui é um arquivo que eu fiz, uma pasta aqui que eu fiz, já com Docker Compose aqui e já toda a configuração necessária, ok? Então, Network, Bezo Network, aqui a subnet aí para vocês conseguirem conectar aí utilizando a Hyperledger Bezo aqui, ó, 23.4, que eu coloquei versão mais atual. E aqui toda a configuração que ele já acessa o arquivo Genesis referente a esses nodes que a gente criou e aqui as chaves, ok? Então aqui está o arquivo Genesis, aqui também referente a que a gente criou um ID da blockchain 2018, enfim, isso aqui é só meios de teste para a gente conseguir implementar utilizando o Docker. Então aqui a gente vai rodar essa blockchain utilizando o Docker. E se vocês olharem aqui, tem toda a configuração de conseguir, né, aí executar de acordo também com a própria documentação para a gente setar alguns RPC HTTP, a API que aqui já passa para a gente quais os consensos aqui utilizados que podem ser utilizados. E aí ele já pega, né, todas essas informações aí dos arquivos, Gênesis, as portas ele já define aqui e tudo aqui já definido, ok? Então é só vocês seguirem, pegarem, fazer o push desse, o clone desse arquivo e conseguir rodar aí da forma que eu vou mostrar para vocês. E tem outra que é um pouco mais complexa, que é esse aqui que a gente está rodando ali atrás, ok? Então esse aqui é exatamente o da documentação aí da própria Hyperledger, beleza? Quorum Dev Kickstart. Antes disso aqui funcionar, teve alguns erros. Provavelmente, se você está tentando aprender aí, talvez passe pelos mesmos erros que eu passei. Então aqui eu também vou mostrar a solução desses erros, ok, gente? Então isso é bem importante. E agora explicar sobre o Docker, beleza? E aí depois eu vou, na verdade eu já vou parar aqui. Como que a gente para nessa aplicação? E aqui atrás tudo vai sair, né? Tudo ele vai dar parar tudo que está acontecendo aqui, tanto o explorador de blocos quanto aqui o monitoramento, beleza? Então aqui tá os comandos que a gente tem que executar. O remove é para literalmente parar e remover aí toda essa operação, e o run é para a gente rodar essa aplicação, beleza? Então eu vou parar, já tenho aqui
os comandos prontos. Vou dar um zoom. Aumentar um pouco aqui para vocês. E aí, se eu aperto remove.sh, ele vai parar todos esses containers relacionados a rodar essa blockchain privada, ok? Então, vai parar tudo, acabou, agora não está mais rodando minha blockchain, beleza? Então aqui, ó, se vocês analisarem, já acabou, o status dele vai estar offline, não vai acontecer mais nada aqui, ok? Nesse aqui já acabou, a gente já encerrou e não está monitorando mais nada. Então vamos lá, isso tudo são aplicações rodando utilizando o Docker. Então, eu logicamente também utilizei o ChatGPT para explicar para vocês o que é o Docker. Ele fez uma explicação aqui um pouco diferente do que eu ia explicar para vocês, mas é uma explicação bem legal. Mas eu quero explicar para vocês é o seguinte: o Docker é uma possibilidade da gente utilizar em aplicações, rodar ali diversas aplicações em containers, que esses containers pense como ali uma cesta de piquenique. Então essa cesta de piquenique, ela é possível a gente ter tudo dentro dela que a gente é necessário para a gente se alimentar e ali viver bem, vamos falar assim, e utilizar ali tudo é o suficiente que está naquele piquenique, ok? Então o que isso quer dizer, né? Aqui quando a gente vai rodar alguma aplicação na nossa máquina, muitas vezes a gente precisa, né, de vários aqui programas para a gente conseguir rodar aquela aplicação. Por exemplo, no Node.js, aqui em uma versão, vai ter ali, a gente precisa o Python também em outra versão. Enfim, a gente vai ter que ter muitas ali linguagens ou programas ali para serem instalados em diversas outras versões. Então, se você quer rodar uma aplicação aqui, por exemplo, a Hyperledger Bezo, ele pede para a gente ter o Java acima do 17. Só que aí você, dentro da sua máquina, você vai ter ali outras aplicações que necessitam do Java ali que não é compatível com a Hyperledger. Então tudo isso é importante, né, na hora que a gente for ali fazer, né, desenvolver alguma aplicação. E o que o Docker vem para resolver tudo isso? Basicamente, a gente com o Docker, a gente consegue colocar tudo que é necessário dentro desse container para essa aplicação funcionar. Então isso, né, tudo que está entrando dentro dessa cesta de piquenique, vamos falar assim, essa cesta de piquenique nada mais é do que o container. E aqui ele fala, né, que a cada caixa, e aí ele define como caixas aqui, tem tudo o suficiente ali para aquela criança, enfim, para conseguir brincar. E ali um conjunto de diferentes brinquedos. Então, mas aqui, resumidamente, você tem tudo que você precisa dentro desse container para essa aplicação funcionar, beleza? Então aqui é assim que funciona essa relação do Docker. O Docker ele tem alguns comandos específicos para a gente entender, mas o que eu quero que vocês façam, né, é instalar o Docker na máquina de vocês, no Ubuntu aqui, e eu deixei já aberto a instalação, né? Então, aí existe aí o Docker Desktop e existe aqui o Engine, que é para vocês seguirem dessa forma aqui, que é o mais, vamos falar que é o mais correto aqui da gente conseguir rodar o Docker na nossa máquina do Linux Ubuntu, ok? Então tá aqui, esse aqui é o site para a gente conseguir baixar. Não vou rodar aqui na minha máquina tudo isso, ok? Ele já está instalado aqui. Então vocês vão utilizar tudo isso, fazer o sudo update get, que vai fazer a atualização do sudo, e você vai instalar os certificados aí que são necessários, as chaves, né, para conseguir rodar o Docker. E aí vai utilizar todos esses comandos aqui, depois dá um update, vai instalar, beleza? Que é o Docker Compose também plugin. E no final a gente vai fazer esse teste aqui, ok? Então, vamos lá. Eu vou rodar exatamente esse comando aqui no meu terminal. Vou fazer um novo terminal. Vou dar um zoom aqui para vocês.
para ver, depois que você seguir tudo aquilo ali, você vai dar esse comando aqui para ver se está funcionando. Beleza? E aí, como eu estou acessando o sudo, né, como administrador aqui da máquina, e aí aparece aí Hello from Docker. Beleza? Então, sua instalação foi feita da forma correta. Aqui ele já passa para a gente algumas coisas bem importantes. Então, aqui tem tudo o que você precisa para também entender o que está acontecendo. Aqui ele passa algumas demonstrações e você tem como, né, utilizar o container, vamos falar assim, relacionado ao Ubuntu. Então você vai dentro desse container rodar ali uma máquina virtual, rodar um sistema operacional aqui da Ubuntu dentro desse container e você vai conseguir ter os mesmos comandos ali. Então tem como a gente conseguir fazer isso. Outra coisa bem importante que vocês precisam entender é esse Hub Docker, que eu também já tinha deixado ele aberto aqui, ok? Então o Hub Docker, que eu também deixei aberto até numa página importante para vocês, aqui a gente consegue procurar todos os containers existentes aí no mercado. Então, deu um erro para mim relacionado lá ao Quorum, o Kickstart. Eu fui rodar a minha aplicação e não funcionou porque estava dando exatamente consensus aqui, era a barra quorum-etsigner. Então tinha um quorum aqui e eu procurei, basicamente estava dessa forma assim. E aí eu procurei e não existia esse container. Então estava dando esse erro e eu vou mostrar para vocês, ok? Então aqui a gente precisa só para conferir se existe ou não, né? Às vezes vai dar um erro, deu um erro ali, aí a gente consegue procurar se existe ou não esse container, beleza? Então vamos lá para nossa a implementação na prática, ok? Então a gente já baixou o Docker, dentro daquela instalação já tinha o Docker Compose, que aí é responsável aí também para rodar aqui na nossa máquina esses containers. E eu já fiz, como eu tinha mencionado, uma aplicação aqui. Então eu vou abrir a minha home, que está aqui fora. Na minha home eu já tinha feito esse arquivo que eu vou deixar para vocês do berço Docker. Então aqui tem tudo a mesma coisa que configuramos aí da forma sem utilização do Docker. Só que aqui a diferença é que eu tem um arquivo aqui Docker Compose aqui na minha máquina. Então o que eu vou fazer? Eu vou aí abrir com o terminal. Na verdade eu já deixei ele aberto, né? Então, mas eu vou fazer esse processo para vocês entenderem. Então eu vou vir aqui, Open em Terminal, beleza? E aí eu vou simplesmente apertar code. E aí ele vai abrir aqui. Já estava aberto e está aqui todas as configurações necessárias referente a todos os nodes, todos aqui as pastas da forma que também tínhamos criado no primeiro curso aí, né? E aí são os 4 nodes. Qual o comando que a gente usa para rodar então essa blockchain utilizando esse arquivo nosso e também utilizando o Docker, conforme vocês agora sabem aí o que é o Docker de forma bem resumida, beleza? Então vamos lá. O Docker, a gente precisa rodar o comando Docker. E outra coisa bem importante que eu acabei pulando aqui é que eu vou utilizar o Docker sem utilizar o sudo na frente. Provavelmente ele vai pedir para você utilizar aí por seu usuário e você tem que utilizar como sudo, beleza? Então, aí o que a gente faz? A gente vai setar ele, né? O comando Docker sempre como usuário. Então, sempre que você falar Docker, né? Sempre se digitar Docker,
aqui no seu próprio de comando. Se você utilizar aqui, né, e colocar aí, depois que você instalar o Docker, colocar esse comando aqui, e aí digitar, né, no prompt de comando, ele agora vai identificar, né, sempre que você fala Docker, ele vai ser como usuário. Lembrando que a gente precisa, né, desligar a máquina, fazer o start, beleza? Aqui, ó, já fala aqui que é necessário fazer o restart da nossa máquina aí, e aí depois que você fazer esse comando aqui no seu terminal, não esqueça de desligar a máquina e aí ligar novamente, que aí vai funcionar, a gente conseguir ali falar Docker, e ele não pedir para você ser como usuário, né, administrador ali, ok? Vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso código. Então aqui, novamente, eu vou utilizar o Docker. Nesse caso aqui eu já vou rodar direto esse arquivo compose, beleza? E aí a gente fala para subir, né, esse container, assim, vamos falar para a gente implementar, né, rodar aqui através do Docker. A gente fala docker compose up, beleza? E com o up a gente está rodando aí, ó, já conseguiu rodar a nossa blockchain, beleza? Então da mesma forma que vocês viram também naquele primeiro curso aqui, aí aparece todas as informações referente à configuração. Aqui, ó, já tem o Node 3, todos os nodes aqui rodando, ok? E lá embaixo, continua aí, aqui já está fazendo aí os blocos, ok? Já começou aqui até mais rápido do que no próprio, aí na nossa própria máquina, mas aqui, né, ele está utilizando essa porta aqui, esse endereço de IP aqui. Então, se você fizer esse processo, a partir do momento que você for fazer o outro processo que a gente vai aprender aqui, vocês precisam finalizar esse Docker, esse container, porque o Docker, como aí a gente iniciou, ele vai ficar rodando aqui até você finalizar ele, ok? Então, como que acontece isso? A gente consegue verificar. Eu vou entrar aqui na mesma pasta, vou dar um zoom. As aplicações, né, que está rodando aí referente ao Docker. Então eu coloco o Docker Container LS e vocês também conseguem ver que já estavam funcionando aí referente ao Docker. Então aí tem todas as aplicações, ó, 10 dias atrás, 26 horas, tudo isso. E aqui, ó, 7 minutos, beleza? Que tá rodando. Essa aqui foi a que eu rodei, o Hello World, beleza? Então tá aí rodando, foi há 7 minutos atrás. Aqui são as mais recentes e eu vou parar essa em especial aqui que a gente tá rodando aqui atrás. Então vou dar o clear. E como que a gente faz isso, né? Então vou falar aqui docker compose down. Vou para parar essa aqui, precisa fazer isso aqui para a gente fazer o outro processo, beleza? Então docker compose down. Então ali atrás, ó, ele já está parando, beleza? Já estopou tudo e removeu ali referente aos nodes. Então vou deixar aqui a documentação para vocês, deixar no repositório essa pasta, e agora a gente vai para a documentação do Quorum para a gente conseguir criar o nosso explorador de blocos. Então vamos voltar aqui para trás. E aí a gente vai abrir a documentação para a gente seguir esse passo a passo, beleza? Então aqui Develop Kickstart, a gente vai seguir exatamente tudo isso aqui. Lembrando aqui, ó, precisa estar os pré-requisitos instalados.
Basicamente, no caso, vai ser só esses dois aqui que a gente vai fazer agora, beleza? E o Core ele já tá instalado, então vai funcionar também no nosso caso, que a gente vai testar algumas coisas aqui, mas o mais importante, né, principalmente o Node.js e o Docker, Docker Compose na máquina de vocês, conforme vocês viram ali a forma de instalação. Então, como que a gente faz isso? Eu vou abrir o meu terminal, novo terminal, vou dar o zoom aqui e vou criar até uma pasta diferente. Então, mkdir, e aí eu falo quorum. Esse aqui vai ser o nome da pasta, cd quorum. Beleza? Abri a pasta e nessa pasta eu vou começar o comando que ele está ali falando para a gente fazer, ok? Então vou deixar mais no cantinho aqui, como eu quero que vocês deem um foco no meu terminal, eu vou executando aqui tudo que é necessário. E aí eu vou mostrar para vocês o erro que apareceu, que provavelmente também aparece para vocês, dependendo como que vocês estão fazendo. E aí eu vou dar aqui npx quorum dev kickstart. E aí ele começa a inicialização, ó, quorum develop kickstart. E aí ele começa falando o que você quer instalar, né? Hyperledger Bezo ou Go Quorum. Então a gente, lógico, vai utilizar a Hyperledger Bezo. Vou selecionar um. Aí ele já pergunta também se a gente quer o suporte sobre as transações aqui privadas. Eu vou responder sim para tudo. Da outra vez eu falei não para algumas, mas aqui eu vou responder sim para algumas coisas para a gente testar aqui de outra forma. Beleza? Então vamos lá. Sim. Eu vou selecionar aqui, essa aqui são suportes de login. Eu ainda não utilizei algumas dessas ferramentas, mas eu vou aí setar para o padrão A1. Então, aqui suporte por monitoramento utilizando aí a Cirato, que é aí diferente daquela outra que a gente estava usando, beleza? Que é essa aqui. E aí, que essa é Grafana. Eu vou falar sim para essa também, ok? Essa aqui também eu vou falar sim. E aí eu vou deixar como default aqui o nome Quorum Test Network. Se vocês quiserem criar outro nome, mas aqui por default ele fica a pasta Quorum Test Network. Pronto, fizemos a instalação. Agora, depois da instalação, ele já vem aqui e fala para a gente entrar na pasta Quorum Test Network. Então eu vou entrar dentro dessa pasta, vou até copiar aqui para ficar mais rápido. E aí eu vou abrir ela, beleza? No meu Visual Studio Code. Se vocês olharem aqui, ó, já tem toda a configuração aqui, já várias coisas já instaladas, ok? E o mais importante está aqui embaixo. Novamente Docker Composer. E fechar aqui. Aqui está a configuração de a gente rodar a nossa própria blockchain utilizando, né, a Hyperledger, utilizando o nosso Docker. E aqui, né, o que ele vai rodar. Novamente, ó, diferente de lá, eu não preciso, né, falar Docker Compose up, que aí na hora que a gente roda aqui essa aplicação, ele já vai executar o Docker Compose e aí já vai startar várias outras coisas aqui que é referente a todas aquelas aplicações que já estão tudo aqui, né? Eu vou falar que nas versões corretas, mas algumas coisas elas não estão tão corretas assim, que vocês vão ver que eu vou executar aqui. Vamos ver, né, que agora como eu estou fazendo do zero, o que vai acontecer de erro aqui para vocês analisarem e a gente corrigir esses erros, ok? Então vamos lá. A gente precisa rodar
literalmente esse run.sh para a gente conseguir utilizar essa blockchain aí privada. Então vou copiar, passar aqui e aí vamos iniciar, startando minha network. E olha só, ele fala uma série de erros. Um dos erros principal aqui, ó, é esse erro aqui, ó, sobre o que eu expliquei para vocês, Consensus Quorum Ether Signer. E onde que está isso? Beleza? Eu vou até copiar aqui para a gente procurar ele. A gente vem em Docker Compose. Então aqui tá todos os containers que a gente está executando. Então eu vou apertar Ctrl F e vou procurar exatamente aquilo lá. Achei ele aqui. Então, se vocês analisarem, só tem um container com esse nome, beleza? Que aqui fala que é imagem. E aí, que é o nome que a gente chama aqui referente a esses containers, né? E ele fala quorum.eth signer. Isso a gente procura lá aqui no Docker Hub e eu vou procurar exatamente isso, beleza? Vou dar um Enter e ele não acha nada conforme o Consensus Quorum Ether Signer. Aí o que eu fiz, né? Eu procurei dessa forma aqui. Esse existe e é da Consensus. E aí a gente vai corrigir isso aqui, beleza? Então foi essa forma que eu achei de, vamos falar aqui, debugar para aí fazer essa implementação. Vou aqui apertar Ctrl KS para salvar essa modificação. E novamente, né, vamos executar aí o nosso comando de run. Antes de eu fazer o run, né, como ele está, novamente, né, a gente rodou aqui o Docker, a gente precisa parar, mesmo que essa aqui deu erro, a gente precisa remover ela, né, parar. E aqui no caso, né, é o comando de resume ou remove. Então esse aqui é para parar de vez. Então eu vou colocar ele aqui. Ok? Aí a gente vai parar de vez. Parou. E aí agora a gente consegue dar o run. E olha aqui, a gente já percebe uma diferença, ok? Que aí a gente já está rodando, né? Executando tudo ali, todos os containers. Então a gente está fazendo o pull, né, de todos esses containers e agora está funcionando, beleza? Até o momento ele está funcionando, né? Até não apareceu nenhum erro. Vocês viram que anteriormente, rapidamente já apareceu o erro e aí não funcionou. Então aqui eu vou dar até pausa porque demora esse processo para até dar o pull de todos os containers para funcionar. E aí a gente daqui a pouco volta com a segunda parte aí. Bom, conseguimos aí startar todos os containers. Olha só, tudo aí efetuado com sucesso, beleza, pessoal? Então aqui a gente já tem tudo que é necessário já rodando. E olha que interessante, a gente já tem o link do explorador de blocos ali referente aos nodes. E já toda aqui o graph e tudo rodando aqui. O Grafana, que esse aqui é aquela que a gente consegue ver as informações lá, tempo real dos nodes, monitoramento. E o mais importante aqui, né, que eu queria mostrar para vocês são esses dois, né, que a gente já tinha executado ali. E aí se eu volto aqui, vamos ver se eles já estão. Aí, ó, voltou. Já está o status de running. Já tem aqui também o monitoramento, voltou a funcionar, então eu vou voltar para cá. E aí, tudo voltou a funcionar referente aí à nossa aplicação. Então agora vocês aprenderam aí a fazer o explorador de blocos e também utilizar aqui um monitoramento, né? Aí
rodar essas aplicações. Agora, se vocês entrarem aqui, a gente não vai ter, né, conectado a nossa MetaMask. E outra coisa muito importante é a gente ver essas configurações, né, referente aí à nossa blockchain privada. Então, se vocês olharem aqui, ó, configuração, Bezo. Aqui nas configurações da Bezo, a gente tem todos os arquivos Gênesis de todas essas blockchains privadas, ok? Então aqui, ó, vai ter IBFT Gênesis. E aqui, qual o chain ID dela, para a gente conseguir também configurar na nossa máquina. E outra coisa bem importante é referente ao nosso arquivo env. Então esse arquivo env, vamos falar que ele é o mais importante de tudo aqui, né? Que é a configuração em padrão que já vem qual a blockchain que vai ser configurada referente a Bezo, ok? Então a Bezo, o consenso, né, na verdade, né? Eu falo blockchain, mas é o consenso utilizado, né, nessa blockchain, mas o consenso QBFT. Então a gente está utilizando o consenso QBFT. Nesse caso aqui em específico, vocês podem mudar tanto IBFT, QBFT e esse clique. Mas eu vou mudar para IBFT. Ok, pessoal? Que essa aqui é mais para teste. Então, vou colocar aqui, Ctrl C, Ctrl V. E, como aqui eu já estava rodando antes, eu vou terminar, vou finalizar essa aqui e rodar ela novamente. Beleza? Vou remover. E agora ela vai ficar mais rápido, tá? Quando a gente faz ele, o primeiro processo ele demora mais. E depois ele fica mais rápido, tanto na nossa inicialização. Beleza? Então vamos lá. De novo, run. Então, vocês viram bem mais rápido, não teve aquele processo de carregar todos os containers. E aí ele já está verificando todos os containers e aí já deu processo de start, ok? E aí como que eu vou fazer, né? Aí se eu clico aqui em Connect, eu não tenho a minha MetaMask ainda instalada. Tanto que também está aqui no Chain Connected. Então, o que eu faço, né? Eu vou conectar. Na hora que eu clicar conectar aqui, ele não vai funcionar. O que eu faço? Eu vou abrir o site da MetaMask. E aí a gente vai entrar no site da MetaMask. Deixa eu entrar aqui no MetaMask.io. Para a gente adicionar essa extensão. Então, MetaMask.io. E aí, como eu estou utilizando o Chrome, eu vou utilizar install MetaMask Chrome. E vou adicionar essa extensão. Na hora que ele for adicionar a extensão, ele vai aqui falar ou a gente importar uma carteira existente, mas eu vou criar uma carteira aí de teste mesmo, só para a gente fazer aí o teste com essa blockchain. Então eu vou criar, vou concordar e vou criar uma senha qualquer aqui. E eu vou pular essas etapas, e, enfim, que eu não vou usar essa conta mesmo, só para teste. E aí a gente inicia, beleza? Pronto. Iniciamos aí a nossa conta. O que a gente vai fazer? Literalmente a gente vai adicionar a nossa blockchain aqui que está rodando no container na nossa MetaMask. Vou dar um zoom aqui. Então, vem para cá, aqui onde está as redes, você vem adicionar a rede. Aqui já tem algumas redes aqui que ele sugere você adicionar, mas eu vou lá embaixo adicionar network de forma manual. E aí eu vou falar o nome aqui da nossa rede, né? Vou botar Hyperledger, vou botar Bezo e o URL da RPC. Então, eu vou voltar aqui em todas as minhas configurações e vou botar IBFT Genesis.
E aqui tem a nossa chain D, ok? Chain D. Opa, chain D aí embaixo. O símbolo da moeda, tá, ETH. E onde que eu vejo aí a nossa RPC, né? Aqui nos nodes, ele já passa aqui aonde é a porta, né, do RPC. E não é RPC node, né? Lógico, aqui vai ser outra informação que é basicamente a informação que aí já está aqui, o JSON RPC HTTP, o nosso serviço, o nosso endpoint para a gente conseguir inserir ele na nossa MetaMask. Eu venho aqui, copio e aí eu vou adicionar aqui na minha MetaMask. Pronto, vou salvar, vou mudar para Switch Bezo e com isso a gente consegue também importar algumas contas. Como que a gente faz isso, né? A gente vem aqui account, importar a conta. A importar a conta ele pede a chave privada. E aqui na nossa configuração aqui do nosso IBFT Genesis, lá embaixo ele já tem algumas chaves privadas com saldos, ok? Então, o que eu faço? Essa aqui é a Private Key, eu venho aqui, Ctrl C e colo ela aqui, ok? Então eu vou importar. E aí já tem esse valor específico. Pronto, já estou com a minha MetaMask aqui instalada e vamos interagir com a nossa exploradora aqui de blocos e a gente conseguir utilizar a nossa blockchain de fato aí. Então vem para cá, o wallet. Agora eu vou conectar. Na verdade eu vou tem que vir aqui e botar o PIN. Beleza? Botou o PIN. Aí eu dou uma atualizada. Já tem aqui, ó, MetaMask Chain. O ID aqui já está certinho. Vou conectar, conectar account. Ele tem essa quantidade de balance. E o que eu vou fazer? Eu vou transferir, né, valores de uma conta para outra. Então eu tô nessa conta aqui, ok? E eu vou pegar a segunda conta. Então essa aqui é a segunda conta. Vou copiar aqui e vou voltar. A segunda não, na verdade a primeira. Estou na segunda que tem 90 mil Ether aqui. Vou voltar para ela. Como eu copiei a primeira conta, eu vou colar ela aqui, ok? E eu vou mandar um pouco de Ether meu para a outra conta que está nessa blockchain que também privada, vamos falar assim. Na verdade, eu vou importar outras contas aqui, beleza? Vamos fazer o seguinte. Vou pegar essa aqui também, Private Key. Então, Ctrl C. Novamente aquele mesmo processo. Só que aqui eu vou usar dessa forma aqui, ó. Vem aqui, importar a conta. Importar. Então, eu tenho 3 contas, beleza? São 2 importadas e uma que estava aqui por padrão. Eu vou pegar e mandar para a terceira conta da conta 2 10 Ether, beleza? Então vamos lá. Copiar a conta para cá, chave pública, e vou transferir. Ele vai abrir minha MetaMask e está falando que eu estou transferindo aí da conta 2 para a conta 3, 10 Ether. Então eu vou aqui para baixo e vou confirmar. Passo o transaction hash. Transação confirmada. E aí ele já passa para mim o número do bloco 93, o hash da transação e aí 2 confirmações. Ok, pessoal? Aqui. Com isso, vamos lá. Esse é o bloco número 93. Eu vou copiar esse número, ok? E aí essa transação hash também. Vou copiar e vou colar aqui do lado. Ok? Esse é o 93. A
o hash da transação. E vou fechar isso aqui. Ok? Vamos lá. Aí a gente vai conferir agora também as contas. O que aconteceu? Saiu, né? O valor que eu mandei. E vou para outra conta. Olha aqui, ó. Mandou para essa conta aí o valor. Na verdade. Então vamos lá, continuar aqui para a gente ver sobre essa transação. Aqui tem o bloco, eu vou colocar 93, que foi relacionado aí a essa transação. Aqui umas informações até um pouco mais básicas mesmo, mas só para mostrar para vocês que foi usado aí 21 mil gas. Se vocês clicarem em outro aqui, né, que a gente não fez nada, a gente não tem a utilização de gas, zero gas, então porque a gente não gastou nada aqui, beleza? Então, o que outra coisa dá para fazer aqui utilizando, né, essa aplicação do Quorum aqui. Bem interessante, além de ser um explorador de blocos, aqui tem contracts. Basicamente, a gente consegue, já tem alguns contratos por padrão aqui, para conseguir deployar, ok? Então, a gente tanto consegue fazer. Isso aqui é como se fosse uma plataforma de desenvolvimento igual o Remix. Mas eu quero mostrar para vocês que a gente consegue, ó, Simples Storage. Aqui já tem um contrato bem simples, né? Que basicamente aqui no Constructor a gente vai iniciar esse contrato com valor específico, né? E ele vai armazenar na storage, né? Aqui na variável aqui global desse contrato, beleza? E tem alguns eventos, tem como a gente setar novamente, mudar essa informação e pegar esse valor. E aí, como também um remix, né? Se você ir também ao desenvolvedor, sabe o que é o remix, né? Que é a plataforma de desenvolvimento, aqui vai ter referente a gente compilar esse contrato. A gente precisa compilar, que aí vai ser gerado lá o bytecode, que é essa linguagem bytecode que a EVM vai conseguir ler e entender esses smart contracts, né, que está aqui nesse caso na linguagem Solidity. E aí a gente precisa selecionar a versão do compilador. Está aqui a 0.13, né, 0.8.13. Então eu vou selecionar a 0.8.13. Então vou lá para baixo e selecionar ela, ok? Vou pegar a primeira aqui, essa, e aí a gente clica em compilar. Olha só, compilou o contrato com sucesso e vamos fazer esse teste aqui se a gente consegue deployar esse contrato nessa blockchain. Nossa, vou botar um valor qualquer aqui, iniciar um valor com 10. Eu já estou aqui nessa conta, beleza? Com a minha MetaMask, que já tem valor aqui suficiente, beleza? E vou fazer o deploy. E aí ele vai abrir... primeiro que eu não estou, aqui já vai dar, essa conta é correta, não era aquela conta que eu estava, né? A conta 2, vou mudar, vou voltar, vou cancelar essa transação, rejeitar, isso é muito importante. Eu estou com a conta 3 e sim eu tenho que colocar a conta 2, que essa é a correta, beleza? A conta 2, se vocês olharem aqui, 0x627, é essa aqui. Ok, vamos voltar para lá, mesmo valor, deploy. E aí agora não aparece o erro, vou aqui abrir. Vou confirmar. Já aparece aqui o hash da transação. Transação confirmada. Contrato deployado aí na nossa blockchain privada. Olha que legal. Então aqui, ó, ele tem o hash desse contrato. E também qual é o bloco. Vou copiar isso aqui tudo. Bloco 200. Copiei, salvei aqui do lado. Ok? E vou fechar aqui. E olha que interessante, a gente consegue já por aqui interagir com esse contrato deployado na nossa blockchain privada. Então aí a gente consegue fazer a call, né, a chamada da função get. Então aqui ele já aparece o resultado 10, que foi referente ao que eu armazenei ali desse contrato e ali passei no constructor. E aí, novamente, vamos lá olhar no explorador de blocos. Então, o bloco era o 210, se eu não me engano. 200, na verdade. Então, aqui não está mais, então vou pegar ele aqui. E aí tá o nosso bloco,
que também utilizou o gas aí para fazer essa transação. Beleza, pessoal? Então, aqui também já gastou e aí a gente tem a implementação do nosso contrato na nossa blockchain privada. Olha que interessante que tem como a gente fazer aí. E é assim que vai funcionar também relacionado ao real digital. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e vamos aprender mais aí sobre a Hyperledger e como que a gente utiliza todas essas ferramentas. Bom, pessoal, agora a gente vai verificar. Aqui já está rodando, então aqui vamos falar que a gente já fez esse teste, né, que está tudo funcionando. Mas ali, seguindo a documentação, a gente agora, né, além de verificar, a gente vai criar uma aplicação logo em seguida. Mas antes a gente vai verificar, só mostrar para vocês aqui, né, que existe peers, são 7 peers. Então o que são esses peers? Além dos validadores, são esses membros também, que já tem aí setado pela essa configuração, beleza, pessoal? Então já são 7 aqui. Vamos falar que pessoas, né, tanto validadores quanto membros aqui relacionado a essa rede privada, beleza? E aqui, ó, tem Node na versão, né, da Bezo 23.4.1 e também aqui o Java. Então tudo isso a gente vai verificar agora. E como que a gente faz isso, né? Então aqui na própria documentação a gente tem alguns comandos aqui de cur, aí a gente vai executar exatamente agora no nosso Visual Studio Code. Logicamente está rodando aqui, eu só executei aqui a lista, né? Novamente, se você quiser pegar a lista aí de portas para você abrir novamente, né, tanto o explorador, tanto também ali o monitoramento dos nodes, aqui é só executar esse comando e ele vai passar para você, ok? E como que a gente testa agora se está tudo funcionando? Basicamente eu pego ali, copio, né, e vou passar para cá o comando. Então aqui, ó, é exatamente o que está lá, ó, 23.4 e o Java 17. Outro comando que vai ser um pouco diferente do que está aqui na nossa documentação, nessa documentação do site da Hyperledger, é aqui o resultado sobre isso aqui. Aqui a gente tem 4, né, peers aqui, que tem incluído os validadores, né. Nesse caso aqui eles falam que vai retornar, né, um exemplo de resultado, são 4. Mas no nosso caso não vai retornar só 4. Tem que retornar 7. Vou copiar aqui e vou colar aqui. Exatamente isso. São 7, porque tem os membros ali. Então dá um total de 7. Beleza, pessoal? Então tá tudo funcionando aqui. E a nossa rede no Docker, que a gente está rodando ela, ok? Eu vou dar um clear. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar essa aplicação de pet shop aqui, né, para você conseguir adotar um cachorrinho, né? Lógico que isso aqui, eles mesmos falam brincando ali que isso aqui é teste, né? Não tem nada de real, você não vai adotar nenhum cachorrinho desse, mas aqui a gente implementa o Smart Contract e também essa aplicação aqui relacionada à interação nesse Smart Contract que está deployado na rede da Bezo, na blockchain aí privada. Então agora a gente vai aprender como que funciona. Então eu vou passar aqui primeiramente explicando ali o que acontece por detrás aí dessa aplicação. Mas vamos lá, aqui a gente tem conectado a nossa MetaMask, lembrando que precisa estar aí na blockchain que a gente já configurou, né, na Bezo. E aí a gente já tinha feito interações e gastamos ali o gas, né, dessa rede. Aqui eu já tinha feito uma adoção de um cachorro, então eu peguei lá embaixo e fiz a adoção desse Golden Retriever. Eu vou fazer a adoção desse Bulldog agora. Então se eu clico aqui, ele já abre novamente a minha MetaMask, dá conta que vai interagir com um determinado Smart Contract, e aí eu consigo adotar esse Bulldog. Eu confirmo essa transação. E aí vai fazer a adoção, vai confirmar a transação e vai aqui na minha MetaMask também aparecer aí
a interação com esse contrato. E vamos lá como que funciona tudo isso e também a gente executar e rodar essa aplicação aí para vocês fazerem isso na prática. Agora eu vou entender o que está acontecendo por detrás dessa aplicação aqui, beleza? Então, como eu já tinha executado ela, eu vou mostrar para vocês aqui alguns comandos que devem ser executados para a gente pausar ela, e eu vou excluir essa pasta e vou começar do zero aqui para a gente entender o que precisa ser feito, tá? Então, basicamente, eu vou executar, vocês podem executar docker container ls-a, que aqui vai mostrar para a gente todos os containers que estão sendo aí, foram executados ou estão em execução, beleza? Então, se a gente for lá para cima, né, que aí tá aqui o primeiro deles, o primeiro é exatamente o Quorum Dev Kickstart Pet Shop. Então aqui eu estou executando esse container referente a essa aplicação. Se vocês olharem aqui em cima, o localhost é o 301, então aqui é onde está rodando a minha máquina. Então ele já coloca aqui no entry point, então na porta 301, para a gente conseguir rodar isso na nossa máquina. E o que eu faço, né, para finalizar, dar o stop nesse dock? Então eu vou simplesmente copiar esse número aqui, eu pego, copio e vou lá embaixo e coloco o docker, e aí eu vou colocar docker stop e o número, beleza? Ele demora um pouco para estopar esse container, ok? Ele vai dar o stop e aí a gente vai começar do zero, ok? Eu vou então fechar essa aplicação aqui atrás, ok? Vou abrir aqui de novo o meu visual, e antes, né, de ter essa pasta aqui, então eu vou excluir essa pasta, vou deletar ela, beleza? Eu deletei a pasta. E quando vocês acharem, só vai ter essa pasta aqui de custom configuração, beleza? E o que acontece aqui, né? Se vocês analisarem, vai ter o run dep sh. Aqui que vamos falar que é o segredo, né, dessa aplicação, beleza? Tudo isso aqui acontece na hora que a gente for executar aí esse comando em específico, beleza? Então, quando a gente coloca lá e executar esse run dep sh, ele vai executar tudo isso aqui. Mas antes de mais nada, a gente precisa, né? No meu caso aqui não daria erro, porque eu já fiz isso. Mas uma das coisas que ele aqui vai requisitar é o truffle. Então eu não uso muito truffle, mas nessa aplicação, por ser aí um repositório até um pouco talvez mais antigo, eles utilizam truffle, mas aí a gente consegue utilizar aqui também na nossa máquina. Não é que eu não estou recomendando assim diretamente truffle, tudo bem você usar o truffle, mas que a maioria dos desenvolvedores usam Red Hat e agora o Foundry, que são frameworks aí, na minha opinião, mais completos e mais atuais, ok? Então o que a gente faz? Vou dar o clear aqui, ó. E aí a gente basicamente precisa entrar na pasta deps. Então cd deps. Aí, cd deps, e depois a gente vai entrar no Pet Shop. Entrando aqui na pasta do Pet Shop, aí sim a gente vai executar os comandos. O primeiro deles, vocês precisam baixar pelo sudo o npm install truffle, mas aqui a gente vai colocar aí npm g, o npm install g, que é o global, então para a gente instalar de forma globalmente. O truffle eu já tinha instalado na minha máquina, mas eu vou rodar aqui de novo, beleza? Então pede a senha do administrador e aí a gente executa ele aí e vai baixar o nosso truffle aí nessa aplicação. Como eu tinha apagado aqui a pasta, né?
provavelmente também não ia funcionar. E aí eu já estou instalando aqui o sudo npm install o truffle. Se não instalar, ele vai rodar o erro falando que precisa instalar. Então eu já fiz isso aqui de forma, vou falar aqui antecipada para vocês. E precisa também, né, ser pelo sudo, como eu expliquei. Depois disso, a gente vai rodar aí o comando que está aqui na própria documentação, tá? Então, se vocês olharem aqui embaixo, logo após aqui de tudo que a gente já tinha feito, vai ter a gente iniciar o nosso Deb Pet Shop. Então aqui ele já fala, né, para a gente entrar na aplicação, na pasta Pet Shop, e aí a gente rodar esse comando aqui, tá? Então, depois que instalou, a gente vai rodar o run dep.sh. Vamos lá para ver se já instalou. Beleza, instalou o nosso truffle. Vou dar um clear. Feito isso, a gente vai rodar exatamente aquele comando. Vou copiar ele aqui, ó. Vou abrir novamente e vou colar ele para cá. E aí, ó, ele já clona exatamente o que está acontecendo aqui. Clonou a pasta, o repositório, né, o GitHub, com essa pasta Pet Shop. E ele criou aqui e agora está aí configurando, achando várias coisas. Aqui é o npm install truffle, aqui é o wallet provider e tudo que é necessário. E vai uma série de outras coisas aqui, tá, pessoal? E aí ele depois ele já roda o Docker Run na porta aqui 3001. Por isso que eu estopei aquela porta lá para também não dar conflito. Então vamos esperar aqui acabar para a gente conseguir rodar a nossa aplicação. E deve aparecer tudo isso aqui. Ele já faz toda a compilação do contrato e ele já faz tudo que é necessário. Também faz a migração aí para a nossa network, a nossa Bezo, né, que é esse D, e também faz o deploy dos contratos, beleza? Faz o deploy dos contratos, deploy a de adoção e depois ele já passa tudo certinho aqui referente a essa aplicação, ok? Então vamos lá voltar para ver se aconteceu tudo isso aqui. Ó, já está rodando, já está compilando os contratos. Agora começando aí o Docker, né? Olha que interessante aqui no Docker, como eu tinha encerrado, né? Mas eu não renomeei. Ele está pegando o mesmo nome, né? Aqui do Pet Shop, que está aqui e já falou que existe um Docker com o mesmo nome, tem um conflito. E aí o que a gente faz, né? Eu dei aqui o Docker PS e eu vi que ele não está aberto aqui, então eu já tinha encerrado aquele Docker, mas o nome está dando conflito. E como que a gente faz essa nomeação, né? Primeiro a gente vem aqui e pega os números iniciais desse container, que é até aqui o DA, beleza? Então esse aqui é o nome, é o container, o número do container. Eu vou copiar, beleza? E vou renomear aquele container. Então eu vou botar aqui Docker rename, aí o número do container, ok? E aí eu vou colocar Pet Shop só, Pet Shop, ok? Vamos lá, vamos ver se vai funcionar. Renomeei, beleza? E aí eu vou executar de novo o run. Agora eu dei uma pausa, né, para executar tudo. Então funcionou, né? Renomeei aquele anterior, né, para não dar conflito de nomes. E aqui a gente fez toda a compilação e também deployamos o nosso contrato na nossa rede aí, blockchain aí da Bezo, beleza? Então tem todas as informações dessa implementação, ok? E até o custo, o gas price aqui referente à implementação desses contratos, beleza? E o que a gente faz agora, né? Basicamente, a gente sabe que a porta aqui
do localhost é 301. Então agora vocês vão conseguir abrir essa aplicação direto no navegador de vocês, na máquina de vocês, localhost. E aí já está aqui, ó, Pet Store. E tem aqui a nossa aplicação rodando. A principal diferença é que é uma nova, né, implementação aqui. Então, aqueles que eu tinha anteriormente adotado, eles não estão mais adotados, né, nessa página. E aí a gente consegue já conectar a nossa wallet, já está conectada aí, já também gastou um determinado valor. E agora a gente consegue adotar. Então, clica aqui em adoção, adotar e confirmar. Transação correta, sucesso. E aí a gente conseguiu fazer adotar o nosso outro cachorrinho aí, beleza? Então tá aqui o passo a passo de como que a gente cria essa aplicação, bem fácil, através do Docker também. Então a gente fez exatamente o passo a passo aqui do site. E aí a gente tem aqui o nosso Pet Shop de adoção. Beleza, pessoal? Aqui também já tem o bloco Explorer, que é a mesma coisa que a gente já tinha feito ali. E aí a gente consegue também analisar, conforme a gente fez anteriormente, tudo o que aconteceu aí nessa blockchain, mas agora com essa aplicação aqui rodando, ok? Uma coisa interessante. Então, se eu venho aqui no explorador de blocos, né, depois de eu ter feito a adoção de um dog, eu venho aqui, abro minha MetaMask, vou nessa última transação, eu venho aqui copiar ID da transação, copiado, aí a gente vem e cola ele aqui, Ctrl V. Se vocês repararem, eu vou apertar Enter agora e ele vai retornar as informações dessa transação, né? Então, o principal que eu quero mostrar para vocês é de onde que veio, né, essa adoção, né, de qual carteira que veio. Então aqui, ó, se vocês repararem, 0x627 e final F57 é exatamente a minha carteira. Então aqui, ó, 0x627 é F57. É exatamente essa carteira aqui. Beleza, pessoal? Então tá aí o vídeo, como que faz essa aplicação na rede da Bezo aí de adoção desses cachorrinhos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos.